Se não foi pago pra fazer isso, não faz, tá? Não faz, nem se o chefe for legal. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai ver mais um vídeo do nosso querido Matando Matheus a Grito. E hoje a gente vai ver chefes abusivos. Quem nunca, né? Quem nunca passou por um chefe abusivo, atire a primeira pedra. Que acontece demais, né? E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje com o Matheus que a gente adora. Mas, antes de começar, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho e puder contribuir, tem o Pix que tá aqui na tela, o apoia-se na descrição, ou você também pode se tornar membro aqui do canal. É isso, bora lá? Cocô. Você tá cheirando cocô, filha. Você tá cheirando cocô. Como que você fala isso com funcionário, gente? Você tá cheirando a cocô. Acho que todo mundo já teve algum problema com o emprego, né, gente? Talvez um emprego abusivo, já esteve uma vaga arrombada. Acho que, inclusive, pra quem já teve alguma experiência trabalhando em uma empresa familiar, pode imaginar os problemas que isso pode... Assim, obviamente não é uma regra, não é porque você trabalha numa empresa familiar que a empresa vai ser arrombada, né? Que o emprego vai ser ruim. Mas eu A probabilidade é alta. acho que quando a empresa é familiar, pode acontecer das coisas se misturarem, porque as pessoas ali, elas se conhecem além do trabalho, né? Elas são família, e quando entram os funcionários, a coisa se mistura. As pessoas parecem que não sabem diferenciar O profissional do pessoal, o né? profissional do pessoal e acaba maltratando o funcionário como se o funcionário fosse um primo seu. Na verdade, Sim. às vezes maltrata mais do que se fosse um primo. Peraí. Você trata os seus primos assim? Aí, no caso, né, tem alguma coisa errada. Enfim, são muitos problemas diversos, mas teve um relato que viralizou da Jenny Galvão, que depois de algum tempo já na vaga dela, ela decidiu desabafar e expor as coisas que aconteciam lá e mostrar como que... Acho que muita gente entra numa espiral, assim, de abusos dentro do trabalho e que às vezes vai acontecendo de forma gradativa, de forma que você demora a perceber que você tá preso naquela situação, né? Ela até gravou conversas que ela teve com o chefe dela, que o chefe dela tava sendo bem escroto com ela, pra depois ela fazer um desabafo, explicando um pouco mais. Eu quero saber de você, se vocês já estiveram numa vaga assim. Lembrando, gente, que vocês podem denunciar as pessoas pro Ministério do Trabalho, pro seu sindicato ou, né, qualquer coisa, mas denunciem chefes abusivos desse jeito, né? Nem começou, eu já tô falando, denuncie. Como você foi demitido, você já devolve as passagens até 31/5 que tá com você, que você pegou adiantado. Tá bom? Seja mulher, devolva. Faça igual a Bia, tá bom? Que a Bia te indicou aqui. Com certeza. Aqui eu não sei nem o que tá acontecendo, mas eu já sei que isso não é uma forma de um chefe conversar com um Conversar, funcionário. Cresça e pareça. Seja bom igual eu sou, aí a gente conversa igual pra igual. Você não tá cheirando fralda ainda, é uma menezinha, uma bebezinha, prepotente e arrogante. Você Que também. isso, gente? Mas eu posso. Pode por quê? Eu posso que eu sou bom. Ela postou esse trecho. Ela postou esse trecho por quê? Porque ela postou outro vídeo que começa imediatamente quando aquele outro termina, esse que a gente acabou de ver, que ela mostra mais coisas, só que ela começou rindo, né? Mas aí a gente entende que ela tava rindo porque ele foi muito abusado de falar aquilo, né? Ela não tava rindo porque ela estava achando divertido Não. o que ele Era tava uma risada falando. de ironia, Deboche. né? Era uma risada de ironia, de tipo assim, o que? Você pode, porque você é bom. E aí as pessoas foram falar, Ah, mas você tá rindo, então você não tá achando ruim. e não é bem assim. Até porque ela ainda estava empregada, né, gente? Você não pode simplesmente jogar tudo pro alto às vezes. Fora que não dá pra gente tirar o fator de gênero dessa situação, né? Que o jeito que ele tá falando com ela não é um jeito que ele falaria com outro homem, gente. Com certeza não é. Você tá cheirando cocô, filha. Você tá cheirando cocô. Como que você fala isso com funcionário, gente? Você tá cheirando a cocô. Eu acho que não dá pra entender direito o que ele tava falando, né? Mas ele tava falando que ela é Ele tava falando que ela tá cheirando a cocô porque ela é muito jovem, mal saiu das fraldas, logo ela está cheirando a cocô. E obviamente que ela tá rindo, eu ia tá rindo também. Que é inacreditável, né? era muito prepotente, arrogante, que ela ainda tá cheirando a fralda, que ela tem muito a aprender e que ela está cheirando a cocô. Porque, né, falando que ela está usando fralda, porque ela é muito novinha. novinha e inexperiente. Oiê, arrume-se comigo enquanto eu conto o dia que o meu chefe me humilhou e eu consegui gravar pra pegar ele no pulo e parar esse homem na justiça. Bom, trabalhei pouco tempo, né,
como CLT numa clínica odontológica. Eu entrei lá por indicação de uma amiga minha e até então parecia tudo tranquilo. Outra coisa, assim, uma informação que não tem muito a ver, mas eu acho impressionante como eu já vi tanto relato de reclamação de trabalho em clínica odontológica. Será que, infelizmente, tá se tornando um padrão? Conta aí pra gente se você trabalha em uma. Quem aí é dentista, quem tá estudando e tal, estagiando, rola muito isso? Vocês acham que é só em clínica odontológica ou se vocês acham que isso também tem a ver com outras carreiras da área da saúde, medicina? Imagina, gente. Gente, ai. O que eu já passei de situação abusiva ou visualizei situações abusivas enquanto eu fazia plantão no hospital, enquanto eu estava lá na faculdade de medicina, não tá no gibi. Não está no gibi. Mas muito também das pessoas que trabalham como recepcionista. Teve até um vídeo que a gente fez, que se eu não me engano, o menino trabalhava numa clínica odontológica. De Brasília, né? Que a atendente foi muito grossa com ele, você lembra? Lembro. No comecinho, eles eram, assim, umas pessoas adoráveis, né? Ele e a esposa dele, que eram os donos da clínica, pareciam ser pessoas muito maravilhosas, pessoas super tranquilas, pessoas que respeitam o limite umas das outras. Eram pessoas cristãs até então, que era o que eles diziam, que frequentavam a igreja e tudo mais. Quem poderia imaginar? Mais uma vez falando mal de cristão, né, gente? Olha os cristãos, como eles agem com as pessoas. Levando a palavra e o amor de JC. Só que não. Grande padrão, né? Olha, muita gente no nosso chat tá falando. Já trabalhei numa clínica e era um inferno. Ali eu falou. Lola, clínica, kkkk. Tá explicado. Tão corrigindo a gente. Foi numa autoescola. Foi numa autoescola. Ai, gente, perdão. Realmente, o menino tinha sido numa autoescola, não tinha sido numa clínica. Mas estão falando que é comum em qualquer tipo de clínica. Ai, gente, na verdade, eu tô achando que qualquer profissão, viu? Não tá tendo pra onde correr, não. Fim do mundo. Frequentar a igreja não quer dizer nada, né? Eu queria até o diabo. O que aconteceu foi que, passando algumas semanas trabalhando naquele lugar, aquele manicômio, as coisas já começaram a se revelar. Como eu era nova lá, eu tava aprendendo, então aconteciam alguns erros. Eu não trabalhava sozinha, eu trabalhava eu e mais uma pessoa. E tinha uma outra enviada, abençoada do Senhor, que atrapalhava a gente. Não dava pra saber quem fazia coisa errada, porque era um monte de gente mexendo. Detalhe, eu era recepcionista, tá? E a outra recepcionista também entrou junto comigo. Então, assim, as duas faziam coisa errada, então era muito difícil saber quem fez coisa errada. Um belo dia, a gente acabou se bananando lá naquelas próteses, né, que é a dentadura, que era uma clínica odontológica, então a gente se bananou, porque a gente tinha que mandar essas próteses pro laboratório pra fazer, né, os dentes, a cor do dente e tudo mais, a gente se embananou com uma que nem chegou a ir pro médico e já tava indo pro laboratório de novo. E aí, esse dentista, que era o dono da clínica, ficou louco e ameaçou me bater. Gente, pelo amor de Deus. Aí já é processo. Gente, é inacreditável. Como assim ameaçou bater num funcionário? Como assim? Numa mulher ainda, numa jovem, que era recepcionista e não tinha o papel de ficar trabalhando com prótese odontológica. O papel dela é ser recepcionista, receber as pessoas. Então, eu vou abrir o processo. O negócio é que ela pelo menos conseguiu filmar depois, né? O problema do processo é que tem que ter prova, né? Como é que você prova, né? Que às vezes você não consegue provar. E nessas clínicas, por exemplo, normalmente nessas menores, você fica a recepcionista ou recepcionista com a ou o dentista. Então é só você Em ou o algumas seu chefe. E aí acaba que como é que você prova que seu chefe tá sendo escroto? Em algumas não tem nenhuma testemunha. Não. Ah, gente, mas alguma coisa há de ser feita. Nem que você pegue a sua psicólogo, seu psicólogo e você já deu inúmeros relatos de violências. Pega o seu psicólogo como testemunha e leva pra fazer essa denúncia, porque não é possível, gente. Tem que ter algum jeito de denunciar essa pessoa. Bom, às vezes, se a clínica for pequena, é só a pessoa da recepção e a pessoa que tá fazendo o trabalho ali dentro na clínica e tal. E aí, como é que você prova o que tá acontecendo? Tem que ficar muito ligado, né? Eu fiquei incrédula no que eu tava escutando, que ele falou que ele ia me bater com o celular dele, que ele ia tacar o celular em mim. E eu fiquei assim, olhando pra cara dele, pensando, meu, não é possível que você tá tendo coragem de falar isso pra uma funcionária. E aí, naquele dia, assim, acabou. Aí eu já sabia. Isso porque é, né, o grande homem de bem empreendedor cristão. E que nem saí de lá, tava só esperando o momento certo pra sair. E eu falei, acabou, não vou ficar mais aqui nesse lugar de gente... E aí, as coisas começam a desandar. Além dele ficar com essa palhaçada de falar que ia me bater e tudo mais, né, falando que ia me agredir, a esposa dele também começou a ficar com criancice pra cima da gente. Então a esposa dele ficava fazendo pirraça. Tava pirraçando a gente por algumas coisas. Sem necessidade, quando a gente não queria fazer o que ela queria, ela pirraçava. Uma delas, ela não quis me dar a minha folga, porque eu não quis gravar um vídeo pra clínica dela. Eu falei que eu não ia gravar. Então ela quis me pirraçar falando que eu não ia tirar folga no sábado. Eu falei pra ela,
eu vou sim, porque a gente já tinha combinado de tirar folga no sábado e eu já tinha pago também. E aí eu falei, claro que eu vou folgar. Uhum. Eu já comecei a pagar minha folga, então eu vou folgar. E se você não permitir eu folgar, eu falto e você desconta do meu salário, não tem problema. Porque eu tinha compromisso nesse sábado e não dava pra eu trabalhar de jeito nenhum. Então, ou ela me dava uma folga, ou eu folgo. E também... E isso é um tópico sensível pra muitos empregadores abusivos, né? A folga e também o horário de trabalho. Eu trabalhei num emprego uma vez que, assim, gente, era bizarro como a pessoa contava os minutos. Não podia ter 1 minuto a menos. Mas olha só o que acontecia. Isso causava um efeito reverso nos funcionários que, já que vai contar minuto a minuto, dava o horário, todo mundo levantava, parecia Sim. até uma coreografia. Porque já que o chefe faz tanta questão de que o horário seja seguido, que não pode sair 2 minutos mais cedo, Então não fica 1 minuto então a mais não também, fica né? 1 minuto a mais. Não é isso mesmo? Vamos tratar as pessoas do jeito que elas querem. Tu vai contar todos os minutos, então eu vou trabalhar exatamente os minutos que eu sou paga e você que se dane. O problema é seu. Se você quiser que eu fique o tempo a mais, você vai pagar a hora extra. Isso era o que todo mundo devia fazer, né, no caso, né? Pra não deixar ser abusado, explorado por esses patrões de merda. Já teve vezes que o meu chefe queria obrigar a gente a trabalhar no feriado. Aí chegamos lá, o prédio estava fechado, porque nem as pessoas da organização do prédio foram trabalhar, mas ele queria que a gente trabalhasse. Enfim, foi um escândalo lá. Ele se jogou na porta, enfim, mas essa história é pra outro vídeo. Ele se jogou na porta do prédio, falando, vocês vão abrir a porta pra mim sim. Eu queria estar lá pra ver isso. Ai, foi um dia histórico na minha vida esse. Eu já trabalhei Ele quase também. quebrou o braço se jogando na porta pra abrir a porta do prédio. E já teve outras, eles tinham 2 clínicas, eles têm 2 clínicas. E na outra clínica também, as meninas não compraram aquele Baygon, né, aquele negócio de matar bicho, e eles não quiseram dar a passagem delas, porque elas não foram comprar, e falou assim, a gente só vai dar a passagem de vocês o dia que vocês forem lá comprar. Gente, Ou seja, todo mundo fazendo função além do que era devido, né? Porque comprar Baygon é função de alguém, por acaso? Que eu acho que não é, muito menos da recepcionista. Gravar vídeo para a rede social da empresa faz parte do trabalho da recepcionista? Não faz, né? Então, assim, vocês só façam o que vocês forem pagos para fazer. Se não foi pago para fazer isso, não faz, tá? Não faz, nem se o chefe for legal. mas essa é função delas? Comprar Baygon? Eu, hein? Comprar Baygon? Ok, até aí tudo bem. Chegou um momento que, assim, eu cheguei atrasada, 20 minutinhos atrasada, porque acabou acontecendo um imprevisto, e eu cheguei atrasada, só que eu não falei nada pra ninguém, cheguei atrasada. E pensei, descontem do meu salário esse atraso se quiserem, que é um atraso de 20 minutos, ou então eu pago depois dessas horas, tendo um almoço mais curto, ou entrando mais cedo outro dia, enfim. A minha chefe, né, que Acho é isso tão mesquinho. Sim. Cobrar 20 minutos, né? Pois é, e era uma Tipo coisa assim, que uma eu... coisa, essa pessoa se atrasa todos os Pois é, dias, aí sim. atrasa 20, 30 minutos e tal. Aí você tem que chegar na pessoa e falar, fulana, você tá atrasando todo dia. Agora, um dia no ano, você Pois atrasar é. 20 minutos, Nesse a pessoa mesmo te emprego cobrar. mesmo, Exatamente. nesse mesmo que o cara se jogou na porta, teve uma vez que eu tive que ir no dentista no horário de trabalho, tanto é que eu não almocei pra eu poder encaixar o dentista no horário de trabalho, eu fiquei sem almoçar. Só que atrasou e eu cheguei meia hora, mais ou menos, atrasado. Ele me perguntou se eu ia compensar. Aí o que eu fiz? Eu, Nossa. sem almoçar, nesse dia, fiquei 30 minutos a mais para, né, poder cobrir. Aí eu saí de lá pensando que eu ia desmaiar de tanta fome. Cara, sério, de verdade. Eu já disse que eu odeio o capitalismo no dia de hoje pra vocês? Talvez não, né? Eu odeio o capitalismo. Eu trabalhei também, não era em shopping, mas era uma galeria, né? Que eu trabalhava. E aí a minha patroa era tia de uma amiga minha, né? Eu fui contratada para ser estoquista. Era uma loja de bijuteria que tinha antigamente. Eu mal ficava no estoque, sabe por quê? Porque ela me falava para ficar lá no quiosque. Ou seja, eu fui contratada para ser estoquista, mas eu estava trabalhando como vendedora. As vendedoras tinham comissão. Eu tinha comissão? Não, porque eu era estoquista. Eu tinha que chegar na mesma hora que todo mundo e eu trabalhava do mesmo jeito que as vendedoras, mas o meu salário era de estoquista, que é um salário muito menor do que os das vendedoras. E assim, isso foi uma situação, né, gente? Para não dizer inúmeras outras. E todo mundo que já trabalhou CLT nessa vida, ou não CLT, mas com um patrão nessa vida, sabe que isso acontece sempre, né? Infelizmente. É, eu acho isso muito escroto. Até que nos empregos que eu tive, esse negócio de horário nunca foi problema, não. Assim, nunca trabalhei num lugar que fosse... Eu já tive que bater ponto e tal, mas era até mais tranquilo. Nessa empresa que eu trabalhava, o discurso era de que meio que assim, se você não trabalhasse até o último minuto, a empresa ia falir. E a empresa já era falida, né? Já era. Trabalhando ou não, a empresa já tava fadada Já era. à falência de qualquer forma. Esposa do dono mandou mensagem pra mim no WhatsApp falando do meu atraso, porque ela já tava meio que implicando e sendo meio grossa com as coisas aleatórias. Porque eu tinha falado pra ela que eu ia folgar, ela querendo ou não. Uhum. E ela começou a ficar meio grossa.
E ela me mandou um áudio super estúpido falando: eu quero você sentada naquela recepção, 11 horas da manhã em ponto, eu quero você sentadinha lá, bonitinha. Eu só falei: ok. Foi a única coisa que eu respondi, até porque eu estava na rua, chegando no meu trabalho. Não, satisfeita, lá a gente não podia ficar com o celular de jeito nenhum, o celular era na bolsa o tempo todo. E eu acho que eu até sei o porquê. E aí era o celular na Pra não bolsa o filmar? tempo todo, a gente não podia mexer só no horário do almoço. Não satisfeita, ela me ligou no telefone lá da clínica pra falar a mesma coisa sobre o meu atraso. E a clínica tava cheia no momento que ela me ligou. Então, assim, tinha paciente, tinha alguns doutores lá que estavam me dando bom dia porque eu tinha acabado de chegar e eu tava tentando responder também. E ao mesmo tempo no telefone com ela, prestando atenção no que ela tava falando, porque ela tava falando a mesma coisa que eu já ouvi no áudio. Aí ela pegou, terminou de falar, e eu falei pra ela: ok, vou falar o quê? Eu cheguei atrasada, eu vou falar o quê? Ok, você está certa, eu cheguei atrasada. Você quer 11 horas aqui porque eu fui contratada pra trabalhar das 11 até tal horário, tá bom? Eu só falei: ok. Ela não gostou que eu respondi ok, porque eu tinha que falar pra ela: tá bom, rainha soberana, me perdoa, eu sou um lixo de pessoa que cheguei atrasado, e você tá certa, você é maravilhosa. Ela queria que eu falasse isso, só que assim, não vou falar. Aí ela me ligou pela terceira vez pra falar a mesma coisa. Gente, que insuportável! Que insuportável! Gente, sério, pegou e falou pra mim que não gosta do meu comportamento, que ela não gosta da minha personalidade, porque eu tenho uma personalidade de não gostar de ouvir quando eu estou errada. Eu não gosto que as pessoas chamem a minha atenção e essa minha personalidade incomoda ela. É isso que ela fala. Tem muita empresa, né, que parece que enxerga o funcionário como um inimigo imediatamente. Do jeito que ela tá falando, você pode realmente sentar com o seu funcionário e dar um feedback. Mas desse jeito, uma humilhação Alçar, misteriosa. né? Como se fosse parente. Assim, Tendo DR. Eu ia falar exatamente isso, Guigo. Ela não é a sua mãe. E assim, vamos combinar aqui. Eu não acho nem que a mãe deveria fazer esse tipo de coisa, tá? Não acho que os pais são donos dos filhos. Mas é um comportamento muito parecido com o que a gente vê dos pais. Como se o filho fosse a posse e ele só pode fazer aquilo que foi mandado. É muito igual o tratamento. E aí, se o filho desobedece, é isso. Não gosta da sua personalidade, você está muito abusado, tem que comer muito arroz e feijão ainda. Ai, só quem teve pais de merda vai entender isso que eu tô falando. Você vai ter DR com o seu funcionário? eu já trabalhei numa empresa que acabava que era nesse esquema de uma empresa menor, assim, que tinha essa coisa meio familiar e tal, que muitas vezes as coisas também se misturavam. Mas verdade seja dita, hoje, passado anos que eu já saí desse emprego, hoje em dia eu acho que, assim, que o saldo era até que meio a mês, não era tão, não acontecia esse tipo de coisa. Mas tinham vezes que esse é o ponto, eu acho, da empresa pequena ou da empresa familiar. Tem que tomar muito cuidado para as coisas não se misturarem. Sim. Às vezes, nesse emprego que eu tinha, apesar de eu gostar das pessoas lá do emprego, dos meus chefes e tal, às vezes misturava. Sim. E aí... Te tratavam como família, né? o que era bom também em alguns momentos, assim, às vezes era bom, tipo, não era uma porque coisa... assim, do jeito que eu tô falando, te tratava como família, parece uma coisa linda, né? Então, às vezes era legal, Não, porque mas não a é bem gente- assim. A gente tinha uma proximidade e eu poderia, por exemplo, conversar com eles se eu precisasse faltar ou alguma coisa, repor. Tinha essa liberdade, mas também, às vezes, Te cobrava a como cobrança família. vinha de outra forma, assim. Então é complicado essa coisa de empresa pequena, Familiar, assim, é. familiar. E aí eu perguntei o seguinte: eu faltei com respeito com você? Aí ela falou: em momento algum eu disse que você faltou com respeito. Aí eu falei: então por que você tá falando do meu comportamento? Aí eu falei assim: já que você está falando do meu comportamento, você me dá carta branca pra falar do seu comportamento também, de ficar fazendo pirraça. Eu também não gosto do seu comportamento de pirraçar a gente quando a gente fala não pra você. Eu não gosto que você fica pirraçando a gente porque eu não quis gravar o seu vídeo, então você não deixou eu folgar. Ou porque as meninas não foram comprar o veneno e vocês não quiseram pagar a passagem dela. E sabe o que ela me respondeu? Quer saber o que ela me respondeu? Ela falou bem assim: o dia que você for dona do seu próprio negócio e tiver os seus funcionários, aí você vem falar pra mim como que você lida com eles. Aí sabe o que eu respondi pra ela? Então, um dia que você for psicóloga, você me manda uma mensagem, porque daí eu vou atrás de você pra gente ter uma consulta e você me traz a minha personalidade com um diagnóstico melhor e mais profissional. Adorei essa menina. Não leva desaforo pra casa. Por isso que falam que a geração Z não quer fazer nada. Por isso que falam que a geração Z no aceita autoridade estão certíssimos. Tá pensando o quê? Eu, hein? Se toca. Aí ela desligou o telefone e ligou pro marido dela.
Aí o E marido eu não dela- entendi porque ela fala que ela trabalhava na clínica onde o marido dessa mulher atendia. Aham. Essa mulher também trabalhava na clínica? Eu acho que trabalhava atazanando, né? Porque assim, pelo que eu entendi, o cara era o dentista, ela trabalhava lá. Essa mulher só tava Ela- ligando só pra encher Eu não o sei se saco. talvez ela era sócia da empresa, alguma coisa do tipo. Porque eu comecei a achar que a mulher tava só, tipo, torrando o saco, sabe? É, e do jeito que ela fala, parece bem aquele tipo de chefe que precisa ser elogiado constantemente. Sim. Inclusive, tem pessoas, funcionários, assim, porque pra sobreviver no ambiente de trabalho, né, a gente faz loucuras. Opa. Tem gente que topa. Fala, você quer ser elogiado? Linda, maravilhosa. A senhora é muito linda, viu? Tenha uma ótima tarde. Assim, gente, a gente tem que sobreviver também. Você precisa do emprego e um Mas elogio. também, assim, não é pra aceitar abuso, não. Não tô falando isso. Essa questão que você tá falando aí de elogiar chefe. Se você precisa do emprego e se elogiar seu chefe, às Funciona. vezes é mais fácil Tem gente, elogiar. inclusive, assim, de vista de experiências que eu já tive, que consegue fazer esse jogo de ficar puxando o saco do chefe, que em contrapartida desvia o foco do seu próprio trabalho. É, e aí, gente. E aí consegue trabalhar menos e fazer menos porque amaciou o ego do patrão. É, a gente tem que saber também como... Ah, cada um faz o jogo da sua forma, né, gente? Cada um faz seu jogo. Ai, eu super acho incrível quem faz isso, tá? Façam. Quem achar que é melhor, faça isso. Mima o chefe pra ele achar que tu tá na dele, mas na verdade, tu só tá fingindo, né? Uma coisa que eu fiz muito no ambiente de trabalho, eu era muito fechado. Eu não abria a minha vida. Eu não conseguia, porque pra mim era o meu mecanismo de defesa pra eu aguentar quando eu tava em ambientes ruins, porque foram vários que eu passei. O meu mecanismo de defesa era me fechar, porque aí eu meio que segmentava. Tipo assim, existe o meu eu ali dentro daquele trabalho, mas eu não quero compartilhar a minha vida. É, até porque você era gay, né? Aí eu acho que quando você é LGBT, aí, Num meio bem, num bem meio mais preconceituoso. corporativo e tal, você aprende que é melhor você ficar mesmo calado do que se sujeitar a certo tipo de coisa, né? Eu preferia segmentar. E aí existia o Matheus do trabalho, existia o Matheus quando saía do trabalho, porque eu não gostava de misturar as coisas. Era a minha forma de conseguir sobreviver lá dentro com o mínimo de sanidade mental que já tava abalada. Ele esperou eu subir pra cozinha, pro meu almoço, pra começar a me xingar. Olha que legal. E ele me xingou de tudo. Gente. Além de falar da minha aparência, ele falou do meu cabelo, ele falou da minha aparência, ele falou da minha conta bancária, que eu sou uma pobre. Olha, Ele falou que além de Nossa. pobre, eu quero Que ser... isso, gente? chama a menina de pobre, mas é ele que paga ela. Então você tá pagando mal, né? Porque você paga o salário, você chama a menina que você tá pagando de pobre. Uai, então Sim, aumenta uai. o salário, amor. Potente, arrogante. Falou pra mim que eu me visto mal, que minhas roupas são feias, que eu sou desleixada. Exatamente. E aí eu falei pra ele que eu sou prepotente, assim como ele também é. E ele falou assim, que ele pode, porque ele é doutor, porque ele tem pós-graduação, porque ele Enfia o diploma no... tem dinheiro, por causa disso, disso. Eu gosto de um suporte. Susto. Ai, que Falou que eu chego susto! a merda. Nossa, o que aconteceu? Ai, Essa meu coração até... era pra quem tava dormindo. Merda, que eu sou um cocô e cheiro a merda. Foi isso que ele falou. E eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês. Porque eu gravei. Tá cheirando cocô, filha. Você tá cheirando cocô. E aí, depois disso, eu fui investigar mais a fundo. E um monte de menina processou esse homem. Eu não posso chamar de esse homem, não. Esse velho maluco. Um monte de menina processou ele, gente. Muitas meninas processou esse cara. Então, eu queria te dar um conselho, amiga. Você precisa rever as suas amizades, porque você disse no início do vídeo que tinha sido a sua amiga que indicou esse emprego, né? Quem tem uma amiga assim não precisa nem de inimiga, né? Doido. Muito. Que Uma bom. ganhou e ele não pagou o acordo. E a outra, ele não chegou nem aí na audiência. Pois é. E graças a Deus, eu consegui pegar o meu celular na mão e tive a coragem de gravar ele me xingando. Eu vou colocar só uma partezinha aqui que é pra não Só dar muito pontinha BO, no porque a gente ainda vai resolver isso na justiça. E eu vou voltar aqui pra contar pra vocês como que foi. E a partezinha que ela botou foi aquela, que a gente assistiu no começo. início. Gente, esse negócio de pesquisar nome, uma vez, meu primeiro emprego aqui no Rio, teve uma vez que eu joguei o nome da minha patroa e da empresa dela no Google, eu tive uma ingrata surpresa. Ainda bem que Aquela primeira? que eu não tinha carteira assinada, não tinha nada, né? Era emprego, tipo assim, completamente largado. Mas eu tive uma ingrata surpresa que eu pensei, onde Deveria me ter olhado meti. antes. Ou não, né? Porque eu precisava, esse que é o ponto. Quando eu mudei pro Rio, Não tinha opção, eu né? tava aceitando qualquer emprego. Esse emprego, inclusive, que não pagava vale transporte, que não pagava vale alimentação, que não tinha carteira, que não tinha
nenhuma. O salário era fictício, né? Meu salário era fictício, mas Cara, parece umas colegas minhas que trabalhavam num plano de saúde que era exatamente assim. Elas tinham que pagar pra ir trabalhar, gente. Elas pagavam o transporte, elas pagavam a comida delas, elas pagavam absolutamente tudo e elas não recebiam salário, tá? Porque elas só recebiam a comissão das vendas. Ou seja, se elas não fizeram nenhuma venda de plano de saúde no mês, elas ganhavam R$0 e pagaram um mês inteiro pra ir trabalhar. Entendem, gente? era um fictício que eu não podia abrir mão. Então eu aceitei. Mas esse negócio que ela falou de pesquisar o nome, a gente às vezes tem umas surpresas que puta que pariu. Aham. Vocês já passaram por alguma coisa dessa, gente? Eu espero que ela consiga resolver na justiça isso, né? No tribunal. No tribunal. Espero que ela consiga. E vou deixar aqui o TikTok se vocês quiserem seguir ela. Vai que ela dá alguma atualização aí, a Jenny Galvão. Eu quero saber de vocês. Vocês estão numa vaga assim? Já passaram por alguma? Como vocês lidaram, né? Conseguiram resolver? Espero que sim. Eu só não estou numa vaga assim porque eu não sei a cara do dono do YouTube, né? Que me cobra trabalhar todos os dias, inclusive nos finais de semana, senão ele me pune com menor engajamento. Então, assim, tem esse porém também. Muitas vezes tu não vê o seu chefe que tá ali comendo teu couro. Pra quem é autônomo, então, ai, que incrível, né? O capitalismo é o seu chefe. O capitalismo o dia inteiro falando, ou você acorda e vai trabalhar, ou você vai morrer de fome. Essa é a liberdade que o capitalismo nos proporciona. Passa fome se não trabalhar, vai trabalhar num emprego arrombado desse para ser destratado pelo patrão, e é isso. Mas a gente está aqui para lutar por uma sociedade sem classes, aonde não tenha patrão para mandar em porra nenhuma, a gente vai fazer cooperativa e todo mundo que é trabalhador vai ter os mesmos direitos naquela empresa. É para isso que a gente está lutando aqui, é para isso que a gente está vivendo e militando, viu? E quero saber de vocês, já passaram por uma vaga dessas? Infelizmente. O que vocês fizeram, assim como o Matheus está falando? Deixa aqui nos comentários. Se você chegou no final desse vídeo, deixa aí o adicional de insalubridade para Luna, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela. Na descrição tá o link do Apoia-se, ou você também pode se tornar membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. E é isso, gente. Beijos e até a vitória.